Vamos estudar agora o tópico de transferência de calor quando nós temos um escoamento sobre esferas. E a física é muito parecida com o que acontece em volta de cilindros, né? De maneira que não tem muito sentido a gente trabalhar muito em cima disso, né? Vai ocorrer separação do escoamento, pode ocorrer transição, né? A velocidade livre vai mudar por causa da deformação das linhas de corrente. Tá? Então, vocês devem ver o vídeo sobre cilindros, que a física é a mesma. Agora, em termos das correlações, elas são um pouco diferentes. Tá? Uma correlação bastante usada é essa correlação de Whittaker que está colocada aqui. Onde aqui existe um detalhe interessante, pessoal. A maioria das correlações de transferência de calor, quando a gente calcula Reynolds, Prandtl, a gente calcula sempre na temperatura de filme. Né? Isso é uma maneira de você contabilizar as variações de temperatura entre superfície e fluido. Essa correlação não usa esse artifício. O Reynolds, o Prandtl, né, as propriedades que entram aqui, né, a condutividade que entra no Nusselt, elas são calculadas na temperatura do fluido, né, no que geralmente a gente chama de T infinito. Como é que a gente leva em conta a temperatura da superfície, então? É através desse termo aqui, que é um termo de correção. Né? Se não tiver variação de temperatura muita, né, esse termo aqui vai ser 1, não vai importar. Né? Então, esse termo ele contabiliza o quanto que as propriedades variam, né? Se fosse bem próximo da parede ou se for bem longe da parede, né? A parede esférica, no caso. Tá? Então, a gente tem que pegar todas as propriedades aqui, a condutividade, a viscosidade cinemática, o número de Prandtl na temperatura do fluido. Essa viscosidade aqui é a viscosidade na temperatura do fluido e aqui essa viscosidade μS é a viscosidade do fluido na temperatura de superfície. Tá? Tem que tomar cuidado, não é a viscosidade do material da esfera, né? Que não faria nem muito sentido porque é um sólido, geralmente. Então, é a viscosidade do fluido, só que avaliado na temperatura da superfície. Tá? Bom, um detalhe interessante dessa correlação e que acontece em vários problemas envolvendo esferas é que existe essa constante aqui, né, esse número 2. Significa o seguinte, quando o número de Reynolds é 0, o Nusselt é igual a 2. Né? O que é o número de Reynolds igual a 0? Né? Seria uma aproximação, uma velocidade muito baixa, o que vira um problema de condução. Né? Então, por que o número de Nusselt é igual a 2? Tá? Aqui a gente tem uma visão intuitiva. Tá? Existem provas mais rigorosas em relação a isso, mas considerem o seguinte. A gente tem aqui uma esfera, né? E a esfera aqui ela está ATS na superfície, né? E aqui bem longe ela está, o fluido está a T infinito. Bom, se é um problema de condução, né? Então a condução está acontecendo nesse sentido aqui, né? No sentido radial assim, tá? Bom, o que é o número de Nusselt? O número de Nusselt ele é uma medida do quanto que a convecção está intensificando a condução. Quando a gente começa a estudar a convecção, a gente vê que na camada de não deslizamento, né, aqui em volta da superfície, o fluido está parado, é um problema de convecção, de condução, desculpa. À medida que o fluido vai escoando, né, ele ajuda a carregar essa energia. Então, a convecção ela intensifica a condução que aconteceria se o fluido tivesse parado. Então, o Nusselt igual a 1 é um problema de condução pura, né? Que é o caso de Reynolds tendendo a 0. Agora, o Nusselt igual a 1 baseado em quê? Baseado no raio. Porque eu não posso fazer baseado no diâmetro, porque diametralmente oposto está a mesma temperatura. Né? Diametralmente oposto ao T infinito está a mesma temperatura. Né? A simetria é esférica. Então, eu tenho que pegar baseado no raio. Tá?
Então, isso aqui seria um H raio sobre a condutividade. Bom, só que o que é o raio? É um HD sobre 2K. E isso aqui é o Nusselt baseado no diâmetro sobre 2. E, portanto, o Nusselt baseado no diâmetro é 2, né? Através dessa igualdade. Então, é apenas uma visão intuitiva, né, para entender por que aparece esse 2. Porque é isso, se for um problema de condução pura, né, ao longo do diâmetro, o Nusselt é 2. Tá? Bom, e para resultados de atrito, a gente usa esse resultado gráfico, né, que já apareceu no vídeo sobre cilindro, onde a gente pode consultar com função do número de Reynolds, tá? Pessoal, reparem que aqui aparece, né, a área projetada, né? Então, eu pego uma esfera e vejo de frente essa área, né, é esse termo que acontece aqui, né? Então, eu estou vendo assim, né, bem de frente para a esfera. E aqui nós temos resultados gráficos para diferentes rugosidades. Né? Então aqui, né, isso aqui seria uma faixa, né, um pedacinho daquele gráfico anterior, né, e essa curva aqui cheia seria aquela curva que aparece ali, né, nessa faixa de número de Reynolds aqui. E aqui nós temos para diferentes valores de rugosidade relativa.